paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 13, que tem por título O Fim de Todas as Coisas. O texto principal nos diz: os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. O resumo da lição nos diz: Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Glória a Deus. São três os nossos objetivos. Primeiro, explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta e entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. Isso mesmo. Querido professor, estamos hoje de cenário novo, como vocês estão vendo aí. Hoje eu trouxe um recurso bem interessante para nos ajudar. Você pode tirar um print aí da sua tela e dará tudo certo em nome de Jesus. O texto bíblico que é a base para essa lição está escrito no capítulo 12, versículos do 1 a 13 do livro do profeta Daniel. Isso mesmo. A título de introdução, você pode explicar que, graças a Deus, chegamos ao final de mais um trimestre. Uma jornada muito proveitosa estudando o livro do profeta Daniel. Vimos várias visões, vários sonhos, várias revelações de Deus para o seu servo. E agora estamos na última lição, lição número 13, finalizando este trimestre maravilhoso e já com grande expectativa para o próximo trimestre. Aproveite a introdução para dizer isso. Diga também, querido professor, que hoje estudaremos os 3 últimos capítulos do livro, do capítulo 10 ao capítulo 12, que constituem uma unidade. Isso mesmo, vamos ver que tem alguns desdobramentos históricos em um futuro imediato, próximo, e também em um futuro remoto, escatológico, portanto. São 3 os nossos pontos, né? Vamos então para o primeiro ponto da lição, que tem por título Preparando-se para receber a mensagem do céu. Aqui, professor, você precisa destacar a aflição de Daniel, o ser celestial que se apresenta a ele e a batalha nas regiões celestiais. Vou fazer uso do slide agora. A oração e o ser celestial. O que é que diz o nosso slide? Sobre o capítulo 10. Como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos também de aflição e de tristeza, como vemos no versículo 2 do capítulo 10. Ninguém é tão forte que não possa abater-se. E a razão do seu abatimento tinha a ver, possivelmente, com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. Onde nós vemos isso? As referências estão aí. Esdras capítulo do 1 ao 3, capítulo 4, versículos 4 e 5, por exemplo. A ordem para a reconstrução já tinha sido colocada, já tinha sido divulgada. Mas agora a nação de Israel passa por um outro problema, que foi o entrave na construção. Por essa razão, certamente, Daniel se entristeceu. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não havia acontecido de Jerusalém. O conhecimento desse fato levou o profeta à angústia da alma, por causa do amor que ele nutria pela sua nação. Em vez de reclamar da situação ou mesmo murmurar contra Deus, ele entrou em vigília e jejuou durante 3 semanas, conforme o versículo 3 do capítulo 10. Daniel era, portanto, um profeta de lágrimas. Vejamos aqui. Sobre o ser celestial, o comentarista nos diz que em resposta a essa busca, esse jejum, essa oração, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel, conforme vemos os versículos 5 e 6 do mesmo capítulo. E aí as suas descrições, é muito interessante, professor, você fazer um paralelo com o livro de Apocalipse, porque muito se parece com a visão que o apóstolo teve do Senhor Jesus já no seu corpo glorificado. E o profeta Ezequiel também. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 20, e Ezequiel capítulo 1, versículo 26.
Então nós entendemos que trata-se de uma teofania, o próprio Cristo aparecendo para Daniel nesta ocasião. A glória divina foi tão grande, é tão grande, que o homem não consegue suportar. Então todos os que viram acabaram se prostrando, ficaram fragilizados, porque o poder de Deus é muito grande e nós não resistimos. Daniel aqui também é evidenciado como alguém a quem os céus ama. Homem muito amado. Então, que maravilha ser ouvida esta expressão. E, ainda no ponto 1, você precisa falar sobre a batalha nas regiões celestiais. Porque Daniel é informado de que a mensagem da resposta à sua oração já tinha partido desde o início de tudo. Só que foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, conforme o versículo 13. E aí, nossos principais teólogos, vão ensinar que não se trata de um príncipe terreno, mas um anjo maligno que obedece a Satanás. Então, apenas com a ajuda do arcanjo Miguel, nessa batalha espiritual, é que a resposta consegue chegar até a Daniel. Então, essa referência, como um dos primeiros príncipes, arcanjo, portanto, mostra a organização dos seres angelicais. E, mais uma vez, repito, não trata-se de um rei terreno, mas um rei o quê? Espiritual. Então a dimensão aqui é espiritual e não um rei qualquer humano, ok? Fica evidente que o que acontece na Terra tem implicações nas regiões celestiais. Então, esses são os assuntos a serem tratados no ponto 1 da nossa lição. O segundo ponto da lição tem por título a revelação do futuro. Isso mesmo. O objetivo da revelação a Daniel era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus, conforme o versículo 14. O desdobramento disso nós veremos no capítulo 11 e no capítulo 12. Então aqui, professor, você precisa destacar o futuro imediato e o futuro remoto. Vamos para os slides. Olha que interessante. A revelação do futuro, no capítulo 11. Segundo o pastor Abraão de Almeida, esse capítulo pode ser dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, os reis da Pérsia e o terceiro império, até a sua divisão em 4, após a morte de Alexandre Magno ou o Grande. Dos versículos 5 a 20, os reinos do norte e do sul, que seria Síria e Egito. Dos versículos 21 a 35, o reinado de Antíoco IV Epifânio. E os versículos 36 a 45, o anticristo no fim dos tempos. Então a gente precisa ficar muito atento. Então existe o futuro imediato, histórico, e o futuro remoto, escatológico. Olha que interessante. Com relação ao futuro imediato, a passagem descreve minuciosamente intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Em razão da riqueza dos detalhes proféticos, muitos chegaram a questionar a datação do livro de Daniel, achando que esse livro foi escrito posteriormente aos acontecimentos nele narrados. Porém, trata-se de uma revelação divina. Então, aconteceu de fato, e a história comprova que do jeito que Deus revelou a Daniel, aconteceu na história. Como se tivesse sido escrito depois, mas não. Deus revelou a Daniel exatamente o que iria acontecer, porque o nosso Deus já está no futuro, mesmo antes dele acontecer para nós humanos. E o futuro remoto, escatológico, o versículo 35 do capítulo 11 marca uma mudança de gênero literário. Explique isso aos seus estudantes. Com a expressão tempo do fim. Desse modo, do versículo 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel. É o que conhecemos também como tempo de angústia para Jacó, conforme Jeremias capítulo 30, versículo 7. Passando para uma literatura o quê? Apocalíptica. Até esse ponto a profecia fazia alusão aos impérios persa e grego, minuciosamente cumprida. Daqui em diante, temos outra realidade, cujos eventos nenhum comentarista bíblico alega encontrar cumprimento no restante do capítulo.
Tem alguém que diz, não, cumpriu-se na história, mas não bate historicamente o cumprimento desse evento. Então nós entendemos ser escatológico. Stuart Olliott diz o seguinte: o versículo 36 nos fala de um rei que agirá segundo a sua própria vontade. A figura é de um homem que chega ao poder, prospera, cresce em poder e então fala contra todos os deuses. Nós vimos em lições anteriores. É um tipo de anticristo, historicamente, o Antíoco Epifânio. Mas muitas das coisas mencionadas em relação a ele, nós entendemos ser apenas, ou ter apenas o seu cumprimento escatológico, no fim dos tempos, com o anticristo. É verdade que Antíoco Epifânio aceitou ser chamado de divindade, mas nunca se engrandeceu sobre todos os deuses. É um dos argumentos que a gente precisa mostrar aos estudantes. Por que não é o Antíoco histórico? É o anticristo, porque Antíoco Epifânio nunca rejeitou de um todo divindades. Durante a sua vida manteve alguma forma de religião, ele falou contra o Deus dos deuses, mas nunca contra todo tipo de religião que vai se cumprir com o anticristo. Este versículo deve se cumprir naquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, conforme vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Agora vamos para o terceiro ponto da lição. O terceiro ponto da lição, querido professor, tem por título Armagedon e as últimas coisas. Nosso comentarista deixou aí, bem interessante, um subsídio sobre Armagedon. Você pode ver o significado do termo, discutir com seus estudantes e, neste último ponto, tratar especificamente desse acontecimento, que é uma batalha final. O tempo do fim, conforme capítulo 11, versículo 40, fale do livramento divino, a ressurreição dos mortos e a conclusão da missão profética de Daniel, aqui. Vamos lá. Armagedon e o livramento. Capítulo 11, a partir do versículo 40 até o capítulo 12, nós veremos isso. Acompanhe os slides. A partir do versículo 40 até o fim, deparamos com um relato do início do conflito dos últimos dias. Esse conflito não teve seu cumprimento histórico, últimos dias. Vale lembrar o cenário. Israel vai fazer uma aliança pelo período de uma semana de anos, 7 anos, com o anticristo, conforme já estudamos em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Restaurando-a a uma posição dentre as nações do mundo. Contudo, no meio da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, a aliança será quebrada, dando início ao que chamamos de grande tribulação. À luz do contexto anterior, em que o rei é retratado como um monarca absoluto, coincidindo com outras passagens bíblicas, conforme Daniel capítulo 7, versículo 23, Apocalipse 13, 7, a guerra a seguir é uma rebelião contra essa liderança e significa a ruptura do governo mundial que estivera no poder. Tal passagem deve ser compreendida em sintonia com outras profecias bíblicas. Esse momento aponta para o fim da 70ª semana de Daniel. No fim desse período, os exércitos do anticristo estarão reunidos aonde? No vale do Armagedon, para destruir Israel. É por isso que é chamada Batalha do Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Apocalipse 16, 16. É importante fazer sempre esse paralelo. Estão aí as referências bíblicas. Essa batalha sem precedentes na história será um enfrentamento bélico e espiritual. É muito interessante isso. Daniel, no capítulo 11, versículo 36, capítulo 12, versículo 3, formam também uma seção que revela os principais fatores do tempo do fim. Atenção! Primeiro, um governante mundial, uma religião mundial, uma guerra mundial, um tempo de grande tribulação para Israel, ressurreição e julgamento e recompensa dos justos. Então, após ter uma noção do período sombrio da grande tribulação e do tempo de angústia, o profeta fica sabendo que Deus envia quem? O arcanjo Miguel, para proteger o povo de Israel durante a batalha final.
Essa revelação tem o seu paralelo com Apocalipse 12, versículos 7 e 8, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Glória a Deus. Sobretudo, o grande general é Cristo, conforme Mateus 24, do 15 ao 31. Deus dará livramento ao seu povo quando este reconhecer que Jesus é o Messias, conforme Ezequiel, capítulo 37. Então Israel está naquela aflição, o anticristo com seus exércitos destruindo Israel, acuando Israel, aí Israel clama a Deus no vale do Armagedon. E aí, naquela ocasião, Deus vem. Jesus Cristo vem com o seu grande exército. Nós voltaremos com ele. Com poder e grande glória. É a segunda parte da sua segunda vinda. Todo olho verá. Aí ele vem com a sua igreja. E nesta ocasião acontecerá esta batalha bélica e espiritual. E aí ele destrói anticristo, falso profeta. E aí instaura, depois do julgamento das nações, depois de lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, instaura aqui na terra o milênio. Jesus governando. Deus dará o livramento ao seu povo quando este reconhecer que Jesus é o Messias. O Senhor, à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta. Joga-os ou lança-os no lago do fogo, segundo Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19:20. E os exércitos inimigos serão o quê? Destruídos, conforme Zacarias 14:12. Chegamos ao fim do slide. E para fechamento aqui da lição, a conclusão da missão profética. Após perguntar ao homem vestido de linho sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam, e de humildemente reconhecer que não havia entendido a resposta enigmática que lhe fora dada, o ser celestial diz para Daniel prosseguir. Afinal, tais palavras teriam seu cumprimento. Deus fará a sua obra no meio dos homens. Podemos não saber ao certo o tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isso é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Glória a Deus. Então, Deus já deixou alertado com Daniel que tratava-se de algo futuro, no fim dos tempos. Então, essa é a nossa escatologia bíblica pentecostal. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. São aqueles 5 minutinhos que você conversa com seu dirigente para apresentar o que está sendo estudado na lição nos domingos. O que você está estudando na sua classe. Convida também os estudantes. Aproveite o momento EBD para fazer esse convite. Eu tenho certeza que Deus mandará mais estudantes e a sua escola bíblica ficará recheada para a glória de Deus. Olá, querido professor. Agora vamos para mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. O primeiro que nós queremos trazer é o mencionado na lição. Aí tem um quadro sobre o capítulo 10, 11 e 12, o tema de cada capítulo e o resumo. É importante você amplie para os seus estudantes terem acesso e possa discutir com ele conforme sugere a nossa lição, ok? E como nossa dica pedagógica, tendo em vista que é o final de mais um trimestre, é importante que você, querido professor, leve a nova lição neste domingo ou na sexta-feira, apresente também aos estudantes a nova lição que será estudada. Vou dar só um spoiler aqui, livro de provérbios. Então já vai fazendo aquela propaganda para ele. Você pode também elaborar perguntas sobre a lição que nós acabamos de estudar, sobre o livro do profeta Daniel, botar numa caixinha e de maneira sorteada eles vão puxando a perguntinha e vocês vão recapitulando todas as lições estudadas anteriormente, uma espécie de resumo, tá certo? Não esqueça, professor, do nosso encontro, panorama da nova lição do quarto trimestre. Nós temos um encontro marcado no próximo dia 2 de outubro, numa quarta-feira à noite, online. Fique atento aí nos grupos de WhatsApp e
venham conosco em nome de Jesus. Então, são essas nossas dicas, subsídios. Espero que você tenha gostado do nosso recurso aí visual. Que Deus continue abençoando sua vida, sua classe, seus estudantes. E que você tenha uma excelente aula no domingo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, comentar, caso ache necessário. Meus agradecimentos e a todos, a paz do Senhor.